falar, discutir, debater, rir sobre temas que são importantes de RH. Eu estou sempre, a cada 15 dias, na companhia da Shirley, que hoje ela está aqui no meio da nossa tela, né? Tomou o lugar, e a Thaís, que são... Ih, gente, esqueci. São profissionais do RH também junto comigo, e a gente sempre traz aqui um tema que é interessante para a gente colocar fogo no parquinho e a gente discutir, trazer melhores práticas aqui, trocar ideias por isso. E hoje a gente vai falar se você se contrataria. Se você fosse o empregador seu hoje, em algum momento você se contrataria ou em algum outro momento você deixou de se contratar. Então a gente vai debater sobre isso hoje. Meninas, para gente, antes da gente começar a live, tá muito frio aí, porque vocês estão assim, ó, só faltava a touca. Olha, eu acho que a minha luva, presta atenção, o meu cachecol, ele já responde essa sua pergunta. Já responde, né? E aí, Shirley, tá frio aí, mulher? 16 graus em Duque de Caxias. Olha, o caxiense não nasceu para sentir frio, não. Não. 16 graus não é nada, gente. Eu tô aqui debaixo de 6. Carioca não nasceu para passar frio, nem pensar sobre isso. Mas... A gente passa raiva, mas não passa frio. É o que a gente tem para hoje. Povo linkediano do YouTube, do Face, que pela primeira vez essa live está sendo transmitida aí de forma tríplice. Estamos do ladinho da Antártida, morrendo de frio. E, meninas, esse nosso tema da gente falar se você se contrataria, se você não se contrataria, é algo que eu fiquei pensando aí durante a semana, e eu queria dar meu parecer já para começar a colocar fogo no parquinho aqui, e depois quero saber a posição de vocês. Eu tenho de CLT 22 anos de experiência. Fiz esse ano você de... tem 23 anos? Como você carteira conseguiu assinada. isso? Eu conto também no tempo que eu estava na barriga da minha mãe. É aquele filme, aquele personagem daquele filme. Eu estava fazendo uns freela. E eu hoje, revisitando a minha história profissional, eu em alguns momentos me vi na condição de que se eu fosse empregador, eu não me contrataria. Por vários motivos, tá? Vou trazer um aqui, porque eu acho que é o mais latente hoje. A questão do comportamento. Teve um momento, enquanto eu era supervisora, em que eu era aquela profissional que queria ter razão do que ser feliz. Comprava todas as brigas, mesmo as que não eram minhas. Acabava me expondo sem necessidade. E, às vezes, de uma forma sem filtro, sabe? E a gente sabe que as palavras, elas doem muito mais, e uma vez proferidas, não tem como você voltar atrás, mesmo que você peça desculpa, você já falou. Então, você acaba ficando com uma imagem pesada sobre isso. E eu queria saber de vocês, se em algum momento vocês já passaram também por isso. Se contratariam, ou se não, se demitiriam em algum momento. Vai, Shirley, você está em segundo aí, manda bala. Fala aí, Shirley. Boa noite a todos. Já passei por esse momento de me demitir. Eu acredito que eu tive um período da minha carreira profissional, antes de fazer a transição, em que eu não me cobrava, eu não estudava, eu estava acomodada com aquela situação, acomodada de acordar cedo, fazer o arroz com feijão e voltar. E quando foi em 2000 uma situação, o ano mais difícil para mim na carreira foi em 2018. Foi o ano que eu me demitiria fácil. Tudo dava errado para mim. Então, eu comecei a parar para analisar. Falei, olha, se essa carreira que eu estou seguindo na época financeira não é o que eu quero, eu preciso girar essa chave. Então, foi um momento de descoberta, foi muito complicado e conturbado para mim. E de 2019 para cá foi realmente a virada de chave, né? Uma demissão que virou a chave para a minha vida. Então, assim, são 2 pontos que eu gosto muito de falar, e são pontos que eu hoje, no caso, a gente dessa live debatendo, vai reacendendo outras situações, né? Então, assim,
São casos e casos. Tem momentos que eu quero me demitir, queria me demitir a todo instante. Então, eu comecei a relevar o que me fazia querer se me demitir. Era a minha organização, era a falta de tempo. Então, comecei a anotar essas situações e consegui virar a chave para o meu lado hoje. Legal. E você, Thaís? Olha, eu vou falar que eu de RH eu tenho 18 anos, um pouco mais. E vida profissional não vou falar, porque, né? Deixa para lá. Mas com certeza teve um momento aí da minha carreira profissional, e principalmente quando eu entrei no RH. Acho que é muito do que você falou, Priscila, é comprar brigas que não são nossas. E quando a gente entra em RH, eu não sei vocês, mas a gente entra com o pensamento de que a gente vai mudar o mundo. Porque a gente tem muito aquilo de que, nossa, o RH, a gente lê tanto de que o RH é fundamental, essencial, que a gente acha que vai chegar nas empresas, vai fazer acontecer e que a gente pode tudo. E aí, quando você se depara com a realidade de uma organização, que nem sempre a organização vê você, a importância que o RH tem, a importância que as pessoas têm, você acaba surtando um pouco. Então, com certeza, houve momentos, talvez hoje não, hoje eu bato na tecla que eu com certeza me contrataria, mas é porque hoje eu já consigo ter o jogo de cintura, hoje eu já consigo entender aquilo que eu consigo fazer e aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que eu não consigo fazer porque não me permitem, aquilo que eu não consigo fazer porque eu vou ter que buscar alguém que faça melhor do que eu. Eu acho que... Mas isso, a maturidade, as experiências, as cabeçadas é que ensinaram, né? Ninguém vai acordar um dia profissional excelente. Você se faz um profissional, né? Sim. Durante toda a carreira. Mas, com certeza, tiveram dias que, acho que se eu olhar para trás, o profissional que eu comecei, e eu brigava, e eu discutia, e eu batia de frente. Eu batia de frente com o diretor, achando que, né, quem era eu, tal. A mera analista ali, auxiliar, batendo de frente com o diretor, coitada. E por mais que eu tivesse razão, né, não é nem questão disso, mas você precisa entender qual é onde você está, né? Qual que é a sua participação ali. Então eu acho que é muito importante que a Priscila, o que a Shirley falou, de que é o momento que você tem de olhar, refletir, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Eu trabalho há mais de 20 anos e com certeza eu posso dizer que eu sou uma pessoa que estou em constante evolução. Então, se a gente tiver esse papo daqui 10 anos, eu vou ter outra mentalidade, eu vou ter... os meus princípios, eles vão ser sempre os mesmos, porque eu acho que princípio é de você. Mas você aprende com a vida, com tudo que acontece. Hoje eu me sinto uma profissional muito melhor do que eu era há 20 anos, quando eu entrei nessa 23 anos, há 23 Nossa, anos, tô tentando lembrar. Para quem não entregar, para quem não entregar, 23. Eu tô tentando esconder, mas tudo bem. Mas com certeza eu me sinto uma profissional muito melhor do que eu fui. Mas com certeza ainda não sou a profissional que eu quero ser daqui 10, 15 anos. Então, eu acho que é o que a Shirley falou, muito bem colocado. A gente tem que aprender, tem que olhar, tem que ver aquilo que a gente está errando. Eu tenho 18 anos em RH, mas eu sempre falo em todas as lives, eu não sei tudo. Eu aprendo com quem tem 1 ano, eu aprendo com quem está estudando. Então, assim, a gente está em constante aprendizado. Então, mas eu acho que é uma reflexão muito importante. Eu acho que todo profissional que estiver escutando a gente, seja ao vivo, seja depois através das redes gravadas, é importante o profissional pensar, se olhar de verdade, né? Tira máscaras, tira aquilo que você acha, aquilo que você... Olha para você como profissional neste momento e se responde essa pergunta. Você se contrataria?
como profissional que você é hoje? Se a resposta for não, você já sabe que alguma coisa você precisa buscar para mudar, ou para melhorar, para evoluir, estudar, enfim. Agora, se a resposta for sim, cuidado. Cuidado também com a resposta sim. Por quê? Thaís, você se contrataria? Sim, eu me contrataria. Mas eu sei dos meus gaps. Agora, se você me perguntar, Thaís, você se contrataria? Claro, eu sou a melhor. Então, assim, a gente também precisa tomar cuidado com a... eu não queria usar essa palavra, mas, enfim, a soberba, né? Eu acho assim, primeira coisa que eu aprendi na minha vida profissional é ninguém é insubstituível, não existe isso, né? Eu trabalho para isso, eu trabalho para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor, mas é o seguinte, amanhã ou depois eu pegar e falar, tô indo embora, alguém vai entrar e vai fazer. Pode fazer até melhor do que eu, pode fazer igual, pode fazer diferente, não importa. Mas vai fazer, né? A empresa não vai deixar de funcionar, não vai deixar de andar, porque... Então, assim, a primeira coisa que você precisa parar para pensar como profissional é, se você se acha insubstituível, você já está errado. Porque todos somos substituíveis. Nós somos substituíveis. Eu acho que a gente só não é substituível para nossa mãe. Porque de resto, nós somos substituíveis para todo mundo. Para os amigos, para os familiares, para o marido, para a esposa. Por quê? Porque as pessoas... Tudo anda, né? Você, claro, é importante a sua passagem, você traz conhecimento, você ensina, mas aquilo que a engrenagem não pode parar. Entra uma questão importante de quando a gente fala aí, você se contrataria, você seria o seu melhor funcionário, eu acho que cabe muito, acredito que cabe muito aí uma questão do autoconhecimento, né? Coincidentemente, a gente em algum momento já não se contrataria, né, pelo que a gente passou. E por que isso mudou hoje? E por que a gente vê com esse olhar? Porque na época eu não via. Na época eu acreditava que eu estava certa. Amadurecimento, né, conhecimento, mas evolução para você entender quais são as melhores formas de se relacionar com as pessoas. Então, tudo isso envolve. E a gente acaba sendo muito condescendente, não sei nem se essa é a palavra, se eu comi alguma letra, com as nossas dificuldades, com o que a gente precisa desenvolver. A gente não tolera no outro. Isso. Né? Também não admite. A gente não tolera no outro, a gente não quer no outro, mas quando a gente faz, a gente encontra sempre uma justificativa. Né, de que assim, mas eu fiz por causa daquilo, mas se fulano tivesse feito, você não ia ter gostado. Então, chega um momento que a gente precisa se autoavaliar. E como a gente falou, a questão é comportamental. E aí a gente barra num problema que hoje, a maioria das contratações que a gente realiza, ela é pautada no comportamento. E a gente tem visto o comportamento de algumas pessoas, eu atuo diretamente com profissionais, vocês também fazem mentorias, mas vocês estão em empresas, vocês estão no mercado, com profissionais com algumas posturas que você fala assim, não acredito nisso. Não rola. Como é que a gente faz agora nessa situação? E você se questiona, entendeu? E você se pergunta. E outras situações também, Priscila e Thaís, que acontecem nas empresas, que esse tipo de comportamento, mesmo você pontuando, aí o gestor fala assim, não, mas ele vai mudar. Não, ele é assim mesmo, ele já veio assim. Sabe? São situações que são vícios, vícios assim, de trabalho, situações comportamentais, uma liderança completamente, não é nem autocrática, é sem crática nenhuma. Da maneira de se comportar, maneira de falar com o colaborador, com a pessoa ao lado, enfim, é uma série de questionamentos que eu faço. Essa semana eu estava até conversando com um dos líderes a respeito disso, mas como é que fulano está tanto tempo assim na empresa e ninguém nunca chegou para conversar com ele? Ele já veio assim. Deixa ele ali no México. Não dá culpa, né?
A gente tem responsabilidade. Não é minha, ele já veio assim. Não é minha, não, ele já veio assim. Aí eu fiz uma entrevista essa semana. Poxa, mas eu gosto mais daquele candidato que é meu conhecido. Fala, mas esse seu conhecido, ele não tem o comportamento aqui para a empresa. Ele precisa melhorar alguns pontos. Eu estou passando feedback ainda, já passei o feedback para ele. Ah, mas é meu conhecido, vai dar bom. Ou seja, agora já tem que pensar numa substituição do conhecido, porque o comportamento do conhecido não foi um comportamento bacana. Então, assim, são questões do dia a dia, do pensamento nas redes sociais, aquele colaborador ou qualquer outra pessoa mesmo, candidato nessas fases de entrevista. Não, eu me contrataria. Aí, mas quais são as suas habilidades? Ah, se me der, eu faço. Quando der, eu faço. Quando não der, eu não faço. Então, já começa daí da postura. Uhum. Trabalhar essa postura, trabalhar a forma de falar. Hoje em dia, acabou, gente. Eu já venho batendo, eu estou vindo aqui de comércio varejista, eu venho batendo nessa tecla do comércio varejista. Vai acabar, se você de entregar o seu currículo, 10 anos de experiência e você ser contratado. Vai acabar isso, já está diminuindo em bastante empresas, e vai chegar a parte de só vai contratar quem está dentro das soft skills. Quem não estiver, vai ficar fora do trabalho. Então, assim, melhorar essa postura, porque é muito complicado. Você lida com o público, lida com pessoas, então você tem que saber ter um discernimento das coisas, saber falar com as pessoas. Então, assim, falta muito comportamento, muito, tem que ser muito trabalhado. Mas aí a culpa não é só do RH. A pessoa tem que querer também. Sim. Eu acho que eu acho que é um todo. Eu acho que cada um tem a sua fatia de aprendizado. Não vou falar desculpa, não. Sim. De culpa, não. Eu vou falar com a sua fatia de aprendizado. Eu, enquanto profissional, tenho os aprendizados que eu trago de valores. Quando eu entro na empresa, eu vou começar a entender qual é a regra da empresa e me adequar ali no que for necessário, e se for o caso, muda, né? Mas é uma adequação entendendo o que o mercado está buscando, né, Thaís? E a gente está buscando muito pouco, pelo que eu vejo hoje. A gente está buscando o mínimo, tendo dificuldade de entregar. E aquilo que a gente estava, inclusive, conversando hoje, que a gente estava falando, poxa, a gente tem tantas oportunidades de emprego e você não tem candidatos. Simplesmente você não tem candidatos. E aí você fala, pô, mas como assim? Nós temos aí 14 milhões de desempregados, como que você não tem candidato? Uhum. E aí, aquilo que a gente falou, ou é porque a pessoa tem experiência demais e técnico de menos, né? Uhum. Porque eu entendo que eu sou do tipo que eu acho que tem que ser valorizado tudo. Tem que ser valorizado a experiência, tem que ser valorizado o estudo. E por eu entender isso, que eu acho que a pessoa que só tem a experiência, mas não vai atrás de estudar, ela também está defasada. E é isso que ela precisa entender. E se a pessoa só estuda, mas acha que vai... igual eu falei hoje, peguei um currículo lá, a pessoa tinha mais de 35 anos, 8 folhas de currículo, uma pretensão salarial altíssima, e aí eu abri o currículo e falei, nossa, deve ser o candidato, né? Claro. Pensei comigo. A pessoa tinha uma experiência como estagiário. Caramba, complicado. E aí você fala assim, não, Thaís, pô, mas ele estudou, não sei o quê. Ok, ele estudou. Nenhum estudo, nossa, doutorado, PhD, nada disso. Né? Fez uma faculdade, o que hoje em dia nem é mais considerado, né, uma coisa... Né? Nossa Senhora. Mas você percebia que ele não queria nem ganhar menos para poder entrar no mercado de trabalho. Então, existe essa discrepância. Eu acho que o profissional, seja ele que está querendo se recolocar, seja ele que está numa empresa e está insatisfeito dentro da empresa, porque isso é normal, né? Eu brinco que se eu tivesse o poder hoje, 25% das pessoas que trabalham comigo não trabalhariam mais. 25%, se eu tiver... não sou mágica. Ele está achando assim, 50% não estaria. Não, 25% na primeira peneira, se não mudasse, né?
É que eu não tenho esse poder, mas se eu tivesse, né? facilmente, 25%. Thaís, eu estou contigo nessa. Não estaria mais trabalhando lá onde eu estou. Mas é porque eu acho que o profissional, existem muitas pessoas que simplesmente elas pararam no tempo. Então, assim, eu sempre faço isso, não sei o quê, não preciso. Ó, eu tenho lá uma situação, nós estamos mudando um sistema lá, porque a gente sempre tinha um sistema interno próprio, a empresa está migrando para um sistema de fora, algumas áreas já estão modificando, e tem áreas que simplesmente se recusam. Não, eu vou continuar na minha planilha de Excel. Porque esse sistema é muito complicado, e eu sempre fiz na planilha de Excel. Não, mas você não está entendendo. A sua área integra com outras áreas. A gente precisa da informação, a gente precisa ter rastreabilidade, não sei o quê. Não, eu sempre fiz assim. Sabe assim? E aí você fala, não é porque eu sempre fiz assim que eu preciso continuar fazendo do mesmo jeito. Sim. Então, eu acho que é isso que o profissional ele precisa olhar para dentro de si, como profissional, o que é bom em mim, o que eu preciso melhorar, porque nós somos seres humanos, eu sou psicóloga e eu digo com conhecimento técnico e conhecimento de vida. Todos precisamos melhorar. Sim. Com certeza. Pode ser que eu tenha que melhorar com o meu pensamento de que, você substituiria 25% das pessoas. Pode ser que eu também esteja errada. Uhum. Pode ser que só 20. 22, 23, né? 24. Tudo, na verdade, tudo precisa ser avaliado. Como a gente falou, cada um precisa pegar essa sua parcela de responsabilidade. Né? Uma coisa que a Shirley falou, nossa, como é que essa pessoa com esse comportamento está aqui há tanto tempo? Né? E o custo, e eu não vou falar custo financeiro, estou falando custo emocional, que esse profissional com essa postura interfere no resultado, interfere na equipe. Quem foi aí inocente e, na verdade, não olhou para a tua equipe, que ainda não deu um feedback, não deu um posicionamento, não direcionou, não mudou nada ou não desligou? Porque alguém está fazendo vista grossa nessa situação. Entendeu? Então, quando a gente entra, quando a gente está fazendo uma avaliação nossa, enquanto candidato, o quanto que eu me contrataria, e isso é bom, é ótimo você fazer ter essa clareza, porque você começa a evidenciar alguns pontos e até algumas atitudes que você teve em experiências anteriores, que você consegue entender algumas situações. Né? Quando eu faço a mentoria de carreira, e eu faço o DISC, eu faço aquela avaliação, eu trago questionamentos para entender assim, quando você estava naquela experiência, que você disse que me passou por aquela dificuldade, se você tivesse atuado de uma forma diferente, será que o contexto não seria outro? Será que o resultado não seria outro? Entendeu? Então, entra esse posicionamento, essa clareza da gente entender, não, eu poderia ter agido de uma outra forma, eu não precisava ter chegado com os 2 pés no peito, né? Não precisava ter sido tão grosso, não precisava ter sido ignorante. Eu que vim de telemarketing, onde a minha capacidade maior ali era de educar. Por quê? Eram profissionais que estavam entrando na carreira. Então, você passa por essa educação. Tá? Agora, quando a gente fala de burro velho, quando a gente está falando com gente que já está no mercado há muito tempo... Mas você sabe que esses que estão no mercado há muito tempo, eles são os mais difíceis de entender a mudança e a necessidade da melhoria. Sim, porque é engessado. Porque é engessado, exatamente. Eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim e o mundo muda. A gente está na época da tecnologia, inteligência artificial e o cara está na época da pedra. Na verdade, é o medo, é o receio da mudança. A pessoa, ela não se permite mudar, não se permite crescer junto, se desenvolver. Então, desse jeito que eu sempre fiz, vai dar certo. Tem que dar vez ao novo. Nós aí, durante essa pandemia, olha quanta gente teve que se reinventar. Shirley.
Eu não acho que seja só medo, não. Eu acho que é o comodismo. Isso! É você estar lá Isso! na sua zona de conforto. Isso aí. Entendeu? Ai, pra quê? Eu tô aqui, ganho aqui meu saláriozinho que tá me sustentando. Verdade. Entendeu? Isso mesmo. Eu faço aqui meu servicinho. Ai, que saco! Para que eu vou mudar? Para que eu vou estudar? Para quê? Uma hora de treinamento, ai, vai encher o saco de novo. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Não, mas hoje tem que mudar, como você falou, precisa ser rastreável. As informações precisam chegar mais rápido. A gente está com um volume de dados muito grande. Quem hoje gasta em martelo vai perder o emprego, gente, porque isso vai ser substituído por máquina. O ser humano vai começar a cumprir o papel dele, que é utilizar a mente para pensar. E tem gente que esquece que tem uma mente pensante dentro da caixa craniana. Mas também eu já estou acostumado a fazer o arroz com feijãozinho ali, receber todo mês. Aqui que eu vou evoluir. É isso que as pessoas não pensam. Esse pessoal que esses colaboradores, esses candidatos que estão muito tempo fora do mercado. Mas por que eu tenho que fazer uma autoavaliação? Por que eu tenho que fazer uma mentoria? Por que eu tenho que fazer acompanhar? Me indica. Gente, nem o QI hoje está aceitando mais. Então, assim, está sendo muito complicado. A gente vem batendo nessa tecla, eu venho conversando com alguns mentorados a respeito. Inclusive, hoje teve um que se recolocou, foi assim, uma sensação muito boa que eu tive. E ele respondeu essa pergunta hoje, teve para ele, por que ele se ele se contrataria. E, assim, depois eu vou ter detalhes como que ele respondeu. Só se ele foi aprovado e deu uma boa resposta, né? Mas, assim, é o fato dele se permitir. Ele estava fora do mercado de trabalho há 2 anos, mas era um profissional de mais de 10 anos de carreira no financeiro. Mas não se permitia nada. Não se permitia fazer um curso de Power BI, de fazer um curso mais avançado de informática. Quando ele se permitiu, as portas foram se abrindo para ele. Ele teve que escolher. Ele escolheu a opção que ele queria. Entendeu? Ele optou pela qualidade de vida. Mas só aconteceu quando ele se permitiu. É isso que tem que acontecer com esses profissionais. Eles têm que se permitir para o novo. E, meninas, a conta não fecha. A gente vê várias empresas com várias vagas. Vocês devem ter vagas aí na empresa de vocês, onde vocês recebem candidatos, vocês avaliam o currículo, vocês fazem processo e vocês não conseguem admitir. E muitas vezes a gente vai abrindo mão de um monte de questões. Eu não vou trazer aqui em pauta, o mercado está muito exigente. Tá. O mercado está exigente, o mercado está pagando pouco, tá uma merda em um monte de coisa, tá? Mas cargos básicos, a gente está tendo dificuldade de fechar, sabe? Questões básicas. Eu estava conversando, não sei com quem essa semana, não sei se foi lá no nosso grupo, ou se foi com uma pessoa que ela foi fazer uma entrevista e a pessoa estava sem camisa. Acho que alguém levantou que foi sem camisa. Foi você, Thaís? Fui eu. Alguém falou de sem camisa e um outro falou que foi fazer uma entrevista. Acho que a pessoa estava de pijama. Eu não lembro o que era. Ou estava com a câmera fechada. Não queria aparecer. Gente, uma entrevista online, ela tem o mesmo teor de que uma entrevista presencial. Uma apresentação. Então, a gente está tendo essa dificuldade de fechar essa conta, de contratar mais gente. E a gente vê gente todos os anos saindo da faculdade, indo para o mercado e sem conseguir ser absorvido. E pessoas que também, estão desempregadas há 1 ano, desempregada há 2 anos, há 3 anos, e o mercado não consegue absorver. E na maioria dos casos, a questão é comportamental. A questão é dela falar na entrevista, de se posicionar, de contar a tua história, de trazer aí seus resultados. E a gente volta de novo, porque a gente já falou a questão, autoconhecimento. A gente roda. Isso que eu ia falar agora. A gente fala tanto de autoconhecimento. Live, a gente fala de diversos temas e a gente volta... Chega no autoconhecimento. A gente fala de liderança, a gente volta para o tema. A gente fala de currículo, a gente volta para esse tema. Porque quando a gente começa a escamar os problemas, for tirando, a gente chega no mesmo lugar que é a caixinha do autoconhecimento. Os sabotadores. E eu vou falar uma coisa, as relações, sejam elas profissionais, emocionais enfim, elas estão totalmente afetadas justamente por causa do autoconhecimento.
conhecimento. É você saber o seu limite, é você poder ultrapassar os seus limites, é você conhecer os seus gaps e trabalhar neles, né? Então, pô, eu conto isso, eu acho que eu já falei em outras lives. Eu tenho 18 anos de carreira em recursos humanos, eu tenho uma faculdade, tenho uma pós-graduação, eu sou grafóloga, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não tinha inglês. Perdi milhares de oportunidades porque eu tinha 18 anos de RH, mas eu não tinha inglês. Putz, é uma realidade. Quantas oportunidades eu perdi porque eu não tinha inglês? E eu entendi, demorei, talvez, ou não, ou é um momento profissional meu, que eu entendi que, opa, Ou vai ou arrasta. Ou vai ou arrasta. Chega de arrumar desculpa. Você tem duas opções. Ou você vai continuar na mesmice, ou você enfia suas caras. É fácil, na minha idade, depois de vários anos de carreira, eu ter que... tudo bem, eu faço aula particular, a minha professora é uma pessoa, né, jovem, super alto astral, né? E etc. Mas, pô, tem horas que eu me pego assim, falando, e eu falo, meu Deus do céu, parece que eu não sei falar. Mas eu não sei falar. Não sabe. Não sei. E é importante eu entender que eu tô devagar, mas eu tô correndo atrás. E não existe isso. Nossa, Thaís, pô, mas você tá com a sua idade e tá querendo fazer inglês a essa altura da vida? Não. Sim. Sim. Eu tenho uma amiga, não sei se ela me pediu o link da live, eu não sei se ela está assistindo, se ela estiver assistindo lá no YouTube, ela vai se posicionar aqui. Teve dificuldade de fazer faculdade, fez a faculdade depois por questões financeiras, começou a fazer faculdade agora, aí na época da pandemia, o marido ficou desempregado, ela ficou desempregada, suspendeu, e ela está trabalhando hoje como secretária num colégio, e ela está todo final de semana, ela fica de 9 às 18 fazendo um curso de departamento pessoal. Né? O marido dela abriu uma consultoria agora, ela falou, Priscila, em vez de ele pagar para os outros, ele vai pagar para mim. Isso e eu vou aprender todo sábado. E as pessoas questionam para ela o seguinte, caramba, você já trabalha de segunda a sexta, e todo sábado você está indo para o curso e fica o dia inteiro. E ela é meio desbocada. E ela fala, sim, é isso. É isso que a gente precisa fazer e se desenvolver, porque senão você vai continuar no mesmo patamar. E a gente vê, a gente que está no LinkedIn, a gente que tem um grupo aí de WhatsApp, a gente debate muito, a gente cada vez mais está vendo pessoas insatisfeitas. A gente cada vez mais está vendo pessoas que estão perdendo o carisma, estão perdendo o otimismo de voltar para o mercado, e a gente fala do LinkedIn sobre a importância da plataforma, tal, não sei o quê, mas as pessoas sequer fazem um movimento para começar a usar o LinkedIn para ser vitrine, sabe, para compartilhar conhecimento, sabe, compartilhar esse conteúdo, e aí são posts de reclamação, tudo que a gente tem que fazer, e uma visibilidade para outros recrutadores, uma visibilidade para outras empresas. Então, é essa dificuldade de entender como é o mundo atual hoje que a gente está. Não é só o mundo atual, é o que vai ser daqui para frente. E a tendência, isso aí, a tendência é essa, a tendência é afunilar. Você vê a reclamação da maneira como o recrutador faz, das plataformas que já são realidades, e enfim, você vê aquele nicho de reclamação. Eu, como recrutadora, eu já vou observar de uma outra forma. Você está reclamando de um processo seletivo, por que imagina dentro da empresa? Como será o comportamento dessa pessoa dentro da empresa? Então, se eu peço um relatório, não vai me entregar. Se eu peço para fazer alguma coisa dentro da área, vai reclamar que o colega, porque eu peço para ele, não peço para o colega. Então, vai ter esse tipo de reclamação, aí gera aquele colaborador, ele acaba estressando todos os outros que estão em volta. Então, assim, fica aquela laranjinha que vai estragando todo mundo. Só que é a realidade, gente. Está avançando muito, a tecnologia está aí. Eu participo bastante de maratonas, vou participar agora de uma maratona de departamento pessoal.
porque eu sei que eu tenho dificuldade no departamento pessoal. Thaís está aí que não me deixa mentir. Thaís quase foi minha guru de departamento pessoal. Estou passando algum sufoco, eu entro em contato com a Thaís para poder me auxiliar. Aí eu participo dessas maratonas. Eu tinha uma dificuldade horrível com Excel, mas faço as maratonas, vou fazer um curso agora de Excel. Preciso também do inglês, porque meu irmão fala fluente. Eu tenho vergonha quando meu irmão está perto de mim falando fluente, porque eu não sei o que ele está dizendo. Ele fala, escreve, lê fluente, e aprendeu no mesmo período que eu fiz o curso de espanhol. Eu arranho o espanhol, que é vergonhoso também, porque eu fiz o curso junto com ele. Ele se desenvolveu e eu deixei para trás. Então, são situações que eu observo que não vai me atrapalhar de forma alguma, vai só me fazer desenvolver. E outros cursos mais, tem curso aí de diversidade que eu estou já botando na minha agenda que eu vou fazer esse curso, está disponível. As plataformas, quantos cursos gratuitos, a pessoa tem que buscar. Porque se eu assisto uma live do Zeca Pagodinho 4 horas, eu tenho disposição de assistir 4 maratonas, 4 lives que vão me trazer conhecimento, né? Aí é o meu momento de divertimento, né? Tem todo... tudo bem, eu vou me divertir, mas aí é aquilo, eu vou só me divertir durante esse período todo da pandemia, vou só me divertir, não vou procurar crescer, me desenvolver. Óbvio, eu também tenho o meu momento Maria Rita, que eu escuto Maria Rita o dia inteiro. Mas, assim, eu tenho os meus ciclos, né? Eu tenho o meu período de estudar, meu período de ter, agregar conhecimento, me desenvolver. Então, assim, as lives, para mim, foi um grande passo que eu dei, estar fazendo essas lives com vocês, que eu aprendo e consigo transmitir o que eu sei. Então, assim, eu vou vendo o quanto eu vou me desenvolvendo a cada ponto. Preciso me desenvolver muito mais. Mas, assim, eu criei esse hábito de ter essa responsabilidade. Porque é isso que falta em algumas pessoas, isso que falta em alguns candidatos, ter a responsabilidade. Ter o seu momento de lazer, mas ter o seu momento também de querer se desenvolver profissionalmente. E eu acho que não é só responsabilidade, acho que é prioridade. Porque eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente precisa priorizar. Gente, eu entendo, eu também tenho, eu trabalho de segunda a sexta, eu faço curso segunda a quarta, eu tenho a live com vocês, eu tenho a consultoria que eu faço fora do meu horário da empresa, mais aos sábados, eu dedico meu sábado para a consultoria. Eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho amigos, e mesmo assim, se você me perguntar, eu praticamente uma vez por mês eu estou fazendo algum curso gratuito, se for o caso. Por quê? Porque as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo. Gente, na minha época não existia e-social, quando eu entrei no RH. Sim. Na minha época não existia MP. Na minha época não existia a reforma da Previdência. Não existia. Não tem. E você tem que se atualizar a todo momento, Thaís. Ainda mais você falando de contratação, de departamento pessoal, de lei, de legislação, para não ter impacto nem para os teus funcionários e nem impacto para a empresa, na questão de multa, de lei, ações trabalhistas, tudo isso. A minha amiga que está assistindo aqui junto com a gente, porque ela falou, olha o que ela traz aqui, né? Com 45 anos, ninguém vai dar oportunidade. Amiga, você está velha, né? 45 anos. Nem sabia, pensei que você era um pouquinho mais nova, ela vai me xingar daqui a pouco. Mas essa é uma realidade, entendeu? A partir dos 35 anos, a gente tem dificuldade já de voltar para o mercado. Porém, existem empresas que não ligam para isso, existem profissionais que precisam olhar a sua carreira de uma outra forma, e para isso você precisa se especializar. Eu quase morro quando eu pego um currículo de alguém que nos últimos 3 anos ela não fez nenhum curso. Nada, não fez nenhuma atualização. Aí a pessoa fala assim, não, eu estava aqui trabalhando. Aí quando você vai pegar o teu currículo e vai comparar de um outro profissional, a falta de atualização pode impactar na contratação. Entendeu? Pode impactar no teu conhecimento. E se a gente juntar com, mais uma vez, do autoconhecimento, de você mesmo não tendo se atualizado, você não sabe como vender seu peixe, né, no meio da entrevista, você pega. Aí eu falei, que ela foi educada, viu? Obrigada, menina, teria que fazer a fina. E essa é a briga. E a gente fica dando murro em ponto de faca.
Então, o mercado que a gente vive hoje está mudado. E como a Shirley falou, vai afunilar muito mais. Em 2015, quando o Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, começou a falar de soft skills, a gente começou a falar assim, inteligência artificial. Eu lembro que eu fui aqui no Rio em várias palestras, falava-se muito isso, de tudo que ia mudar, e começou a se falar soft skills em 2015 para 2020. Em 2020 vai começar a passar disso, porque ele botava 5 anos para frente. E os comportamentos, né, liderança, aprendizado contínuo, flexibilidade, adaptação, no mundo VUCA que a gente vivia, começou a ser utilizado em 2017. E aí a gente começou a ter problema na contratação. Por quê? Aquele funcionário que a gente tinha lá que batia carimbo, começou a perder espaço. Porque eu passei a ter uma grande quantidade de dados, preciso de gente para interpretar esses dados, novas formas de aprendizagem, e quando a gente está falando de máquina, você aperta um botão e atualiza tudo de uma vez só. Quando você está falando de 30 pessoas numa sala para aprender, a gente apanha. Porque um aprende, o outro não está afim, o outro está interessado no celular, o outro acha que aquilo é um absurdo, o outro tem dificuldade, só aprende a metade, o outro... E aí a gente vai empilhando um conhecimento no outro e tendo esse déficit aí no nosso capital humano. Então, daqui a pouco vai ser pior. O nosso conhecimento hoje tem 3 anos de validade, gente. 3 anos. E eu acho que é o seguinte, nós estamos num movimento que, assim, se a gente for ver a linha profissional, você tinha a valorização do profissional com experiência, que aí só quem tinha experiência era o supra-sumo do negócio. Aí você viu o movimento mudar, então você não queria a pessoa com experiência, você queria a pessoa com conhecimento técnico para você desenvolver essa pessoa dentro da sua organização, né, moldar, enfim. E hoje você vê um outro movimento, que é o quê? Ok, eu preciso da experiência, mas eu também preciso do técnico. Então, hoje, a gente está cada vez mais falando de profissionais que eles vão ter que ser tudo. Então, eu vou ter que ter o técnico, eu vou ter que ter... Quando eu falo conhecimento técnico, é a faculdade, é a especialização, são os cursos. Isso aí. Mas você vai ter que ter os dois. E o que eu tenho visto no movimento do mercado é muita gente reclamando, porque, assim, você abre um LinkedIn... A Priscila é a top voice do LinkedIn, eu, né, não sou nada, mas tô lá curiando de vez em quando o LinkedIn, todos os dias, né? Mas, assim, o que você vê no LinkedIn é um monte de gente que faz movimentos de reclamações, de criticar, porque o recrutador, porque a empresa, porque isso, porque aquilo... E você vê poucas pessoas preocupadas em realmente fazer a Sim. Não, a fila da mudança tá vazia. Vocês lembram daquela charge, né? Uma plaquinha. Sim. Vou fazer para você ficar cheio. Vou te dar ficar cheio. Vem aqui que eu vou te ensinar. 2 pessoas. Não. E assim, eu estava conversando com a Pri hoje, né, de uma situação aí, de uma pessoa que... E eu falei que toda hora pergunta, toda hora, né, quer informações, e você percebe que as pessoas, elas estão num movimento que elas querem tudo muito pronto. Preguiça, gente, né? Eu, todos esses anos meu de carreira, ninguém me deu nada na mão. Com certeza, você que lute. A primeira vez que eu fui fazer uma folha de pagamento, gente, eu fazia a conta na calculadora. Eu aprendi na faculdade fazendo a mão. Não tem essa de que você apertava um sisteminha lá, colocava a porcentagem, o sisteminha fazia tudo para você. Não. Você sabe o que é calcular DARF na mão? É difícil. Deus me diga aí. Ninguém chegou para mim e falou: olha, meu amor, é assim que se faz. Não. Só que um exemplo, vai lá e estuda e vai fazer. E aí você, né, na minha vida profissional, eu acabei sendo generalista, então hoje eu faço DP, faço benefício, faço treinamento, acabo fazendo um pouquinho de cada coisa.
E justamente aí você pensa, pô, a pessoa faz um pouco de cada coisa, significa que eu tenho que estudar tudo. Tudo isso. Vai estudar tudo. Só isso. A pessoa Estudar acha tudo isso. lindo ser generalista. Ai, porque eu sou RH generalista. Generalista? Ai, ótimo. Minha filha, você é... Ó para você, generalista. Você é o Severino, você é o bombeiro e uma utilidade. Você vai ter que se especializar em recrutamento e em seleção, você vai ter que se especializar em treinamento, você vai ter que se especializar em isso, vai ter que se especializar. Quando você vai ver, você vai ter que se especializar em um monte de coisa. E o profissional está preparado para tudo isso? Essa semana eu estava atendendo uma cliente, ela está buscando estágio e ela, eu quero ir para a área de recrutamento e para a área de endomarketing. Tá, tudo bem, a área que ela quer. E quando eu fui destrinchando isso, quando eu fui falando, eu percebi que, na verdade, ela não queria ir para o endomarketing. Pelo que ela falou, ela queria ir para treinamento e desenvolvimento, né, para T&D. E uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim, olha, você precisa estudar sobre a área, né? O RH tem, se eu não me engano, 9 subsistemas. Você precisa escolher, conhecer, conversar com as pessoas e entender para qual você quer ir, para que no momento de uma entrevista você não dê bola fora, entendeu? De você falar uma coisa e no final ela ser outra. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se especializar nisso. E, gente, tudo que a gente precisa aprender, ou está no Google, ou está no YouTube. Tá aqui, ó, celularzinho, ó, aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Olha que moça linda. Olha no LinkedIn, olha que lindo. Tá aqui, gente, o celular, você tem o mundo na palma da tua mão. Então, aprenda. Sou ruim de Excel, ninja do Excel ou qualquer outra pessoa que tenha no YouTube. Aprende tudo. As meninas estão pedindo aqui. A gente não sabe usar LinkedIn. Vamos resolver esse problema e vamos fazer uma live sobre LinkedIn. Se esse é um problema, a cara da Sheila, se esse é um problema, a gente resolve agora. A gente vai resolver isso, fazer uma live sobre isso. O meu LinkedIn não sei, mas assim, tô aprendendo no LinkedIn também. Vou assistir na live. Comentário para eu não ter que te bater. Vou assistir. Tá? Não faça nenhum tipo de comentário para eu não ter que te bater. Jamais. Você quer ser bloqueada das nossas lives? Você quer ser bloqueada? Tá passada? Então, assim, a gente precisa aprender e tá tudo aí, ó, disponível, na palma da nossa mão, Thaís e Shirley. E, Priscila, mas o que eu faço com isso? Ganha conhecimento, ganha experiência, ganha troca, e tudo que você vai colocar a seu favor no momento que você tiver pleiteando aquela tua promoção na empresa, no momento que você estiver buscando pelaquela recolocação, porque conhecimento, ele nunca como é que diz, é obsoleto. Pode ser que ele não faça sentido hoje. Que ele não... Tá procurando quem? Desculpa, gente, eu tô tentando colocar o... Eu achei que ela estava fazendo algum meme. Eu falei, eu sou o próprio meme ambulante. Então, não, desculpa, assim, gente. Deixa eu falar, eu tô procurando cabo para carregar aqui o deixa eu falar sobre o LinkedIn. O LinkedIn eu adotei para mim, eu deixei a outra rede social porque era mais fácil de utilizar. E assim, eu tenho bastante interações no meu LinkedIn, eu não sou completamente leiga, né? Eu falei que não sei mexer, mas eu tô brincando. É uma rede que a gente observa bem. É uma rede que eu sei fazer as buscas, tá? Rose, não, serviço de consolo. A gente vai fazer uma live sobre LinkedIn, sim, ou assiste a Pri, que pega muita dica. Eu comecei no LinkedIn seguindo a Priscila, pegando muitas dicas, porque é muito conteúdo gratuito no LinkedIn. É só seguir as pessoas corretas, é só seguir quem realmente, de fato, tem algo para te agregar, algo para te fazer crescer. Porque o que mais tem é reclamação. Então, estica essa reclamação de lá. Vai procurar. Tem o menino o rapaz tu fez a live com ele, que ele é maravilhoso, que ensina o SAP. O Felipe, né? Eu sei qual é o nome dele. Vai fazer a live.
Aí, eu já estou fazendo até divulgação, ó. Curso de SAP gratuito. Aí, ó, gratuito. Do ano. Ele vai fazer até dezembro. Eu vou receber ele para uma live na terça-feira que vem, na live do Carreira Talks. E ele dá aula, material complementar de SAP. Gente, um curso de SAP é caro. É caro. Dando spoiler da live dela. De graça. Live dentro da live. Então, assim, são conhecimentos. São conhecimentos, é só buscar. Tem o Ninja do Excel, tem o professor Alexandre, que também no YouTube. Material completo para você aprender a fazer o Dexbot, aprender a fazer o People's Analytics. Então, assim, tá aí na sua mão. É aquilo que a Priscila falou. Sabe que eu acho que, às vezes, esse é o problema. Tá tudo tão fácil que as pessoas ficaram preguiçosas. Ou a gente fica sem opção. Meu amor, eu sou da época que você tinha que buscar Barça. Eu não tinha Barça em casa, mas eu lembro que eu não tinha, você ia na biblioteca. Eu tinha minha mãe comprou uma coleção do livro Conhecer, e a gente tinha um livro de figura, que a gente recortava figura para fazer cartaz em cartolina. Eu sou dessa época, que desenhava, o professor carimbava a folha de caderno, arrancava a folha, porque eu falei muito na aula. Então, assim, essas coisas bem arcaicas, não é a funcionalidade que minhas filhas têm hoje. Mas talvez, Thaís, se você que é psicóloga, você pode falar sobre isso, será que a quantidade de opções que a gente não tem simplesmente faz com que a gente decida e não assista nada? Porque Sim. Eu fico na Netflix assim, ó, que filme que eu quero ver, que filme que eu quero ver, o mundo está tão aberto a tanta coisa que nós nos tornamos seres humanos muito vazios. Sabe aquele vazio cheio de coisa? Sim. É o que você falou. Hoje em dia você tem Amazon, Netflix, Globoplay. Me patrocinem, tá? Tô fazendo aqui desses streaming. Pode patrocinar a gente. Mas você tem uma série de streamings. O streaming, estou gastando em inglês. Olha, o inglês estava surtindo efeito. Não é a minha professora, se tivesse assistindo. Mas aí você tem uma infinidade. E aí é o que você falou. Eu assisto o quê? Aí eu passo mais tempo procurando o que assistir do que efetivamente assistindo. E desisto. E tem hora que eu não assisto. Não, chega uma hora que você começa. Outro dia, todo sábado à noite, eu e meu marido, a gente pega para assistir alguma coisa. Um filme, uma série, alguma coisa assim. E aí a gente ficou tanto tempo procurando que chegou uma hora que eu falei, quer saber? Não vou assistir. Vou dormir. Mas pelo amor de Deus. E é isso que às vezes você precisa, de repente, claro, a gente está colocando um exemplo, né? Escolher um filme, uma coisa pequena. Mas assim, quanto você tem a oferecer e o quanto te tornou vazio, porque você tem tanto conteúdo, tanta coisa, que aí chega uma hora que você fala, por onde eu começo, quem sou eu, onde estou, eu não vou conseguir agregar tudo isso para mim, e é livros atrás de livros, saindo, e aí você, de repente, cria... Gente, nós estamos na era, e agora eu vou falar de novo como profissional da saúde, nós estamos na era onde existem muitas pessoas ansiosas. E a ansiedade é justamente isso. Você tem tanta coisa que você não sabe o que escolher, você não sabe por onde começar. E aí você não sabe se você estuda, se você vai atrás de experiência, se você quer ir para o B, para o A, para o C, e aí de repente você está... Por isso que nós estamos cheios de profissionais ansiosos, cheio de pessoas ansiosas. A gente está vivendo o vazio cheio de coisas. E ainda digo mais, eu falo de conhecimento, digo que a gente tem que aprender, eu digo que a gente tem que trocar ideias, mas é importante que você aprenda de uma forma estratégica. Não dá para você querer aprender ao mesmo tempo. Passar a ter obesidade mental, porque você vai enchendo aquilo tudo e você não compartilha com nada, não troca com nada, não faz nada com aquilo. E se você aprende e não coloca em prática, em algum tempo você esquece. Aí você vai querendo aprender tudo ao mesmo tempo agora e não algo que é específico.
entendeu? A Conquer agora liberou o curso de comunicação e oratória. É para todo mundo? Tem 300.500 pessoas inscritas. Hoje o diretor da Conquer falou sobre isso. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem pessoas que têm outras prioridades. Não é porque é gratuito que a gente precisa lá chegar e fazer. Mas aí a gente volta para o mesmo ponto. Eu preciso ter autoconhecimento para estruturar aquilo que eu vou me desenvolver, o que é necessário para mim na carreira, para eu poder buscar. O que é prioritário para você naquele momento. E você só vai saber o que é porque é gratuito. Se autoconhecer. Isso é verdade. Não é porque é gratuito que eu vou me inscrever. Eu vou fazer agora um curso de corte e costura. É gratuito, vou lá e me inscrevo. Eu tiro a vaga de uma outra pessoa e não faço. Então, assim, é muito complicado. É essa questão. Então, assim, não é essa coisa. Vou dar um spoiler aqui. Dia 4 de agosto eu faço 3 anos de consultoria. Eu quando comecei, eu não sabia que eu ia chegar tão longe, né? E dá um prazer pra caramba a gente ver isso. E aí, no dia 11, eu vou começar um curso gratuito. Como é que é o nome? Você no controle da sua carreira. Vão ser 4 dias de cursos lá pelo LinkedIn. Pela primeira vez eu vou ver esse conteúdo no LinkedIn, em que eu vou dar esse curso gratuito. As pessoas vão se inscrever, vão assistir a aula na hora, e depois eu vou abrir as vagas para imersão, foco na vaga que vai acontecer a partir do dia 23. Eu gosto quando as pessoas assistem, tá? Eu gosto quando elas aprendem, mas quando a live acaba, precisa colocar em prática. Entendeu? Precisa colocar em prática. Senão não adianta de nada. Sabe? Mas porque assistir para fazer número... Não é. Você tem a possibilidade de trocar aqui com nós 3, né? Profissionais, 9 horas da noite, entendeu? Em que a gente chegou do trabalho, que a gente está trazendo uma informação, trazendo conhecimento, que faz você refletir, que é válido, que abre os teus olhos, tal, que traz uma informação. Mas quando a live acaba, você precisa começar a colocar aquilo em prática, entendeu? Senão não faz sentido. Literalmente não faz sentido. E aí as pessoas hoje elas estão focadas na quantidade. Elas não estão focadas na qualidade. Eu assinei a Cato, mandei 300 currículos, então fez merda. Com certeza. Já fez 2. Primeiro que assinou a Cato. Hoje não precisa mais assinar. Cato não vai me patrocinar. E segundo que não existe nenhuma atividade que você faça hoje, por mais operacional que ela seja, que você tenha oportunidade para encaminhar 300 currículos. E você também não personalizou, não ajustou, né, bonito? 300 currículos. Você fez copia e cola, distribuiu igual santinho por aí. Aí você fala, dá resultado? Não vai dar. Mas ele, no fundo dele, ele tem assim, mandei 300 currículos, Thaís. Agora é um absurdo, porque a empresa não responde. É quantidade, não é qualidade. Dá vontade de responder, chega, que eu já recebi. Isso quando não, eu já cheguei a receber 12 currículos da mesma pessoa. 12. Tem um meme da Gretchen. Assim, o meme, a Gretchen, eu indo entregar currículo pela 4ª vez, cada hora a Gretchen com um cabelo diferente, deve ter sido esse caso aí. Gente. Não, nem mudou o currículo, viu? Era o mesmo. É loucura, é loucura. Mas são melhores práticas que quando a gente tem oportunidade de participar dessas lives e de qualquer outro profissional, você sabe que isso não é um certo. Aí tu alinha a tua vela, fala, opa, aí já está falando comigo, deixa eu pegar aqui, alinhar e ajustar a vela. Então, assim, são possibilidades que a gente tem para desenvolver. E isso daqui faz com que a gente responda lá a nossa pergunta inicial. Será que em algum momento você se contrataria? Né? E foi o que a Thaís falou. Se você falar sim, porque eu sou fodão, pode ter que ter alguma coisa de errado nisso daí. Muito errado. Né? Muito errado. Como a gente falou no início, em algum momento eu não me contrataria. Né? E a Rose, que está aqui, essa minha amiga, passou por esse momento onde eu não me contrataria. Em que eu queria ter razão do que ter feliz comprando a briga de todo mundo.
né? Então, ela conheceu essa Priscila. Então, todo mundo tem esse momento. E a ideia é amadurecer, é avaliar o que deu certo, continuar fazendo, é avaliar o que não deu certo e parar de fazer. Então, é toda essa questão. A Dione aqui trouxe uma situação falando o seguinte: por isso que hoje existem profissionais que têm diploma e não detêm o conhecimento. Fato. Estão ali apenas para obter conhecimento técnico, e só o técnico, né? E o adquirido nada. Ainda falo mais, Dione, a faculdade, infelizmente, não prepara você para o mercado. Não prepara, não. Aí existem, então, aí que podem falar. Eu fiz gestão de RH, mas, assim, o que eu aprendi de RH, eu aprendi na porrada no dia a dia. Eu tive, assim, uma visão, não me deixou ficar leiga. Mas no dia a dia, ali no trabalho, estudando, conversando com outros profissionais que estão na área, debatendo a lei, foi o que a gente aprendeu, né? Então, a Priscila me fez lembrar uma situação. No meu primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse a gente. No meu primeiro dia de aula, eu trabalhava, saía, fui para a faculdade, tive a aula, o professor explicou tudo sobre gestão estratégica. Fui para a empresa. Vai ter uma reunião com os gestores e eu participando da reunião e nada. Aí, alguém tem alguma ideia, alguma opinião? Fui, levantei o dedo. Poxa, na faculdade me falaram sobre gestão estratégica. Aí a resposta que eu tive é: o que você aprende na faculdade, você não vai botar em prática, tá? Guarda isso para você. Nossa, eu saí cabisbaixa da reunião, eu não sabia onde enfiar minha cara. Que essa é a realidade. O que a gente aprende na faculdade é muito difícil a gente colocar em prática nas empresas. Então, a gente aprende desse jeito mesmo. E aqui, ó, Dione falou, ela aprendeu muito mais no curso técnico do que na faculdade. Eu cantei a pedra aqui para minha filha, finalizando pedagogia, aí eu vou fazendo uma pós. Eu falei: para com isso, sossega a viola, conversa com os pedagogos da tua área, o que o mercado hoje está buscando, entre em um curso de especialização. Depois que você estiver atuando como professora, tal, não sei o quê, você pensa numa pós. Se for o caso, mas faz um curso de especialização em que ela vai te dar muito mais. Mas isso, por exemplo, eu trabalho há 18 anos, e eu me formei em psicologia, entrei na área, né? Quando eu estava estudando, eu entrei na área de recursos humanos, e as pessoas me perguntam: por que você demorou para fazer pós-graduação? Porque eu sou formada há 14 anos. Eu sou formada. Eu fui fazer pós-graduação há 3 anos. Olha aí. Por que eu demorei? Porque eu entendi que eu precisava entender sobre DP, sobre folha de pagamento. Fui fazer curso. Sim. Porque eu entendi que aquilo era a minha necessidade do momento. E depois de muito tempo, com bagagem, com maturidade, é que eu fui buscar a pós-graduação. Que talvez, se eu tivesse feito logo que eu saí da faculdade, eu não teria absorvido. Como eu absorvi agora. Eu não teria, de repente, a experiência para unir com o conhecimento. E eu queria aproveitar para falar para a Rose, se ela ainda estiver aí, eu vou falar uma coisa: eu sou muito mais a profissional de 45 anos, que continua se atualizando, que está buscando, do que esse jovem que não quer saber de trabalhar. E se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou contratar a Rose de 45. Olha aí, Rose. Porque ela vai me dar muito mais resultado do que o recém-formado da faculdade, que a vida dele é ficar no WhatsApp e se você falar vai fazer um arquivo, não quer fazer. É isso aí. Então, assim, claro, a gente sabe que existe a mentalidade, a gente sabe que nem todas as empresas pensam assim, porém, se te serve como um adendo aqui, existem profissionais como a Thaís, que vai contratar o profissional de 45 anos. Tem. E se você me perguntar: Thaís, você prefere o quê? Eu prefiro o profissional de 45 anos esforçado, que mesmo com 45 anos não deixou de estudar, que mesmo com todas as dificuldades, trancou, voltou, continuou, do que simplesmente
aquele profissional que não faz esforço nenhum. Então, Rose, se você... Ela está aí ainda? Tá aqui, tá. Tá aí. Eu sou de São Paulo, porque se eu fosse do Rio, eu te contratava. Fica aqui um adendo. Então, assim, não desista. E você, com certeza, tem que ser orgulho, não é da gente, não. Você tem que ter orgulho de você mesmo. Isso aí. Porque o melhor profissional é aquele que não desistiu de si. Você não desistiu de você. Rose, você é seu próprio limite, Rose. Exatamente. É isso aí. Rose não tem limite. Que era o momento de você voar, e você vai voar com as suas próprias asas. Acabou. Fechou a live, porque, olha... Vamos fechar. Rose é um exemplo, é uma pessoa lutadora, admiro muito, muito, muito. E a Dione falou que se tiver que levar a Rose, vai ter que levá-la também. Dione, então arruma a mala aí, né? Tu sabe arruma a mala. Olha os carioca querendo vir para São Paulo. E, menina, eu quero ir para São Paulo, mas olha, eu tô me segurando aqui, tem que passar esse frio, senão não rola, não. Senão meu curso vai ficar aqui. Gente, depois do que a Thaís falou, eu não tenho mais nada para dizer. Shirley bateu palma, Thaís falou, ela fechou essa live. E assim, a gente está aqui sempre de 15 em 15 dias, então anota na agenda daqui a 15 dias, que eu já até anotei, crianças, 12 de agosto. Se ninguém tiver nenhum problema, é quando a gente vai fazer uma outra nave aí, uma outra live com um tema... Vamos fazer nave também, não tem nada nave também, me senti... Vamos fazer a nave. Fogo no parquinho, que é o que a gente gosta de fazer aqui. E é isso. As possibilidades existem. A gente só tem que estar preparado e disposto a agarrar sempre que elas acontecem. Um beijo, minhas gatonas. Como sempre, muito obrigada. Agora tomar um banho. Mais calor aí para vocês. O print. Faz o print. Faz o print. Peraí, deixa eu botar maior para fazer o print aqui. Bota maior, pegar. Tá muito frio, gente. Ih, gente, eu não sei fazer maior, não. Porque esse aqui é outra tela. Aí danou-se. Vai, Shirley, faz o print aí. Ixi, mulher, não sei fazer o print daqui, não. Peraí. Ué, não é só apertar o print? Não, ficou tudo azul. Foi. Peraí. Olha, não dá na minha cara, não, hein? Todo mundo virou a cara pro mesmo lado. Beleza. Ai, só a gente mesmo. Olha, muito obrigada. Beijo, Rose. Também quero te conhecer. Quem dedicou em um tempo. Rose, Shirley é de Caxias. Então, tudo quando isso acabar, a gente pode pegar e se encontrar. Um beijo. Se cuida.